Connosco temos um automóvel que praticamente dispensa apresentações, o Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Gullwing, assim chamado naturalmente por causa destas asas parecidas com as asas de uma gaivota, mas a origem do 300 SL é a competição. Depois do período de guerra, a Mercedes-Benz necessitava de voltar ao auge em termos desportivos, até porque quem lá trabalhava temia que se não se começasse a competir de novo e ao mais alto nível, que se fechasse o departamento de competição. Não seria bom para a imagem, era uma altura de recuperação da Alemanha, de recuperação da Mercedes-Benz, e então todos os recursos tinham que ser muito bem geridos. E como esses recursos tinham que ser bem geridos, não dava para criar logo um automóvel de grande prémio ou algo muito espetacular. Então o que é que a equipa fez? Rudolf Uhlenau era quem estava à frente da técnica da Mercedes-Benz nessa altura, e era ele quem tomava as grandes decisões, e com Alfred Neubauer, que era diretor da equipa Mercedes-Benz no pré-guerra e que foi ele o responsável pelo sucesso das flechas de prata, ambos tiveram que montar um plano rápido e suficientemente económico para que pudessem voltar a competir com algumas garantias de ter sucesso. A solução passava por ir buscar peças à prateleira da Mercedes-Benz, nomeadamente a mecânica, nunca poderia ser feita de raiz naquela altura, não só por causa da urgência, mas por causa do preço. Então o motor, um motor com bastante capacidade, e este motor 3 litros é oriundo do 300S, conhecido como Adenauer, que era uma enorme berlina, portanto era um motor desproporcional ao tamanho do automóvel de corrida que foi criado. Para poder tirar o máximo rendimento daquele motor, era preciso criar uma carroceria suficientemente aerodinâmica e leve. E a leveza terá sido o ponto-chave do 300SL original, o W194, que tem uma estrutura tubular muito leve e depois era coberta naturalmente com uma carroceria em alumínio muito ligeira. A forma era muito simples, muito aerodinâmica e funcionou muito bem. Logo nas primeiras provas conseguiu lugares de pódio, mas isso não era suficiente. Então foi preciso repensar um bocadinho toda a mecânica e torná-lo um bocadinho mais rápido. Na segunda saída para provas, fez logo um primeiro e segundo lugar, correu várias competições de Le Mans, outras provas europeias, carreira pan-americana, e foi um automóvel muito bem sucedido na competição. Mas nada disso se devia propriamente ao motor, porque o motor era simples e os 170 cavalos que ele oferecia estavam um bocadinho aquém do que a concorrência oferecia. Um Jaguar era muito mais potente, um Ferrari era mais potente. Mas aquela fórmula serviu perfeitamente os propósitos, a fiabilidade era grande, a equipa era muito bem estruturada porque tinham toda aquela experiência do tempo da Fórmula 1. Depois de todo o sucesso alcançado, que terminou precisamente com a saída à carreira pan-americana, a ideia da Mercedes era dar o passo seguinte. Foi criado o 300 SLR, começou-se a desenvolver outros planos de competição e a partida o W194 ia ficar na gaveta. Toda aquela forma exuberante, também com estas portas espetaculares, começou a ficar na imagem das pessoas. Comercialmente era um automóvel sem expressão, era um automóvel apenas de competição. No entanto, há uma personagem que é fundamental na história deste modelo, que é Max Hoffmann. Era um austríaco que curiosamente tinha saído da Alemanha para fugir aos nazis e, estando depois nos Estados Unidos, criou um negócio de venda de automóveis. Ele representou imensas marcas, ele alterou os destinos de muitas marcas, tanto inglesas como italianas como alemãs, porque ele dominava muito bem o mercado, sabia o que os americanos estavam dispostos a comprar em termos de automóveis europeus e exigia às marcas, como tinha um grande capital de vendas, ele conseguia exigir às marcas os modelos que ele achava que eram vendáveis e comprometia-se com unidades mínimas. No caso do 300SL, ele comprometeu-se a vender 500 unidades caso conseguissem produzir um automóvel suficientemente refinado para se poder utilizar na estrada. E esse automóvel é este automóvel que aqui está. Curiosamente, quando se passa um automóvel de competição para uma versão civil, normalmente é preciso descer um bocadinho a potência, descer a rapidez da máquina para que seja adequada ao cidadão comum, a um condutor comum. Aqui foi tudo ao contrário. Na realidade, este automóvel é bem mais potente do que o automóvel que lhe deu a gênese. O W194 tinha 170 cavalos, aqui o mesmo motor chega aos 250 cavalos, embora a maior parte deles tenham 240 cavalos, dependendo das camas que eram especificadas. E a verdade é que já se tinha adotado mais algum potencial técnico na Mercedes-Benz e também já se sabia que era possível puxar este motor a potências mais elevadas e fazê-lo mais eficiente. Então, esta é a mesma mecânica do W194, essencialmente, mas aqui montada com injeção mecânica, a primeira injeção mecânica num carro de produção em série de sempre,
Os engenheiros da Mercedes diziam que este automóvel, com este motor, com esta injeção, a trabalhar às 6.000 rotações poderia durar indefinidamente, porque com o cárter seco, com todos os cuidados que foram feitos na lubrificação da máquina, ele podia aguentar altos regimes durante horas e horas e horas a fio, o que era muito mais do que era exigível para um automóvel de estrada. Nesta carroceria aprimorada, ele podia atingir os 250 km/h, o que naquela época era algo de absolutamente extraordinário. Também o design foi muito apurado. Friedrich Geiger é o autor, tinha sido ele também o autor de outro modelo emblemático da Mercedes-Benz do pré-guerra, que era o 540K, um modelo muito exuberante, com uma estética completamente diferente disto, era outra época, e ele aprimorou o desenho desta carroceria com estes vincos sobre as rodas, com estas saídas de ar, porque o fundo quase plano deste automóvel não permitia escoar bem o ar, tudo aqui tem uma função, nada é puramente estético. Mantiveram-se as asas de gaivota, que não são uma solução muito prática para entrar, mas isso é uma condicionante da própria estrutura do automóvel, porque sendo ele de estrutura tubular, e a estrutura tubular é toda feita de secções de tubo muito finas, que se calhar qualquer um de nós à mão consegue dobrá-las, mas aí é que estava a magia. Todas as secções de tubo são construídas em posição de esforço para que se consiga uma grande resistência à torção com muita leveza. A carroceria é toda em aço neste exemplar e na maior parte dos 1500 exemplares construídos. Houve 29 exemplares construídos em alumínio que têm mais do dobro do valor deste exemplar que aqui está, são altamente colecionáveis, e um exemplar, uma experiência feita com a carroceria feita em fibra de vidro. Neste caso, só as portas e o capô são em fibra, todo o resto da carroceria é em aço. O interior também foi aprimorado com alguns detalhes para facilitar a utilização, nomeadamente o volante que inclina para permitir facilitar a entrada do condutor, passar as pernas, mas no entanto este automóvel tinha muitas limitações. Para começar, o arejamento da carroceria, que era muito difícil, com as portas fechadas estes vidros não abrem, só temos estas pequenas janelas de ventilação e dois orifícios na traseira do habitáculo que permitem correr algum ar, mas mesmo assim não era nada prático utilizar o 300SL durante longos períodos ou especialmente em dias muito quentes. Max Hoffmann tinha-se então comprometido com as 500 unidades, mas a história foi bastante diferente. Chegou-se então às 1500 unidades e não terminou por aí, porque Max Hoffmann sabia que nos Estados Unidos os automóveis descapotáveis tinham um grande sucesso e então o sucessor do Gullwing é a versão Roadster. Levou algumas melhorias ao nível da suspensão, que permitiam que ele fosse um bocadinho mais seguro a curvar e mais linear. Ganhou um bocadinho de potência, o interior é mais refinado, é um bocadinho mais fácil de utilizar, porque também é mais fácil de entrar e sair, tem portas convencionais e facilita um bocadinho a utilização. Com o Roadster, tudo somado, venderam-se cerca de 2.200 300SL nas duas carrocerias. Mas mais do que o sucesso comercial, também esta versão mais civil do 300SL foi um sucesso esportivo, porque depois também foi extensivamente utilizado em competição, nomeadamente em Portugal. Vários foram os pilotos que competiram com este automóvel com grande sucesso. Em Portugal venderam-se mais de 20 unidades deste modelo, o que não era natural num país tão pequeno, mas mais do que os triunfos e os troféus, este automóvel foi basilar na criação da imagem da Mercedes-Benz enquanto uma marca capaz de fazer automóveis de performance, e é um dos ícones da indústria automóvel, um dos automóveis mais importantes feitos até hoje, um dos automóveis mais consensuais em termos estéticos e, naturalmente, um dos automóveis mais emblemáticos da coleção do Museu do Caramulo.